Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e na sessão do curso de Programação em R para Análise de Dados iremos aprender a trabalhar com objetos no R, que vai ser o que a gente vai utilizar aí no decorrer de todo o curso, certo? Então nas aulas prévias a gente viu o ciclo da análise de dados, que a gente vai percorrer no decorrer do curso. Vimos como instalar pacotes e quais pacotes que a gente vai utilizar no dia a dia de análise de dados. E também aprendemos a criar scripts de R, como estruturar esse script, como escrever o código e também como executar o código que a gente escreve, certo? E aí na ideia da aula de hoje é aprender a dar um pontapé inicial nessa questão de objetos, que vai ser aí uma figurinha que a gente tem nas linguagens de programação, na maioria delas, que às vezes pode ser um pouco obscuro para iniciantes. Então a gente vai aprender o que são objetos, como que a gente cria eles, quais os nomes que a gente pode atribuir a esses objetos e qual que é a funcionalidade deles prática, né, no nosso dia a dia, em termos de modificação, classe e tudo mais, certo? Então, o que são objetos? Como em toda linguagem, praticamente toda linguagem de programação que é orientada a objetos, assim como o R, a gente vai ter essa figura aí que é esse termo, né, essa palavra que a gente chama de objeto. E aí no R, tudo que a gente tem, tudo que existe dentro do R, né, a gente pode dizer que é um objeto, certo? Então essa definição é um pouco vaga, né, vamos dizer assim, mal definida, né? E é justamente isso que significa objeto dentro do R. É basicamente um espaço da memória do seu computador, né, que você vai alocar determinada informação. Então, por exemplo, ali você imagina que você tem uma tabela ali no R, e aí uma dessas colunas dessa tabela, e a própria tabela em si, né, vai ocupar um espaço da memória do seu computador. E aí essa tabela ela vai ser um objeto que a gente chama, né, ali dentro do R. E aí pode ser não somente uma tabela, né, pode ser qualquer coluna, qualquer vetor que a gente chama, né, qualquer número, qualquer menor unidade de informação possível, né, um número, um único número, né, um único texto, as funções que a gente tem no R, tudo isso vai ser, a gente pode dizer que é um objeto. E aí por isso que é interessante, né, você saber o que é um objeto e como a gente vai utilizar eles no dia a dia, certo? Então, em resumo, né, são espaços na memória que você vai utilizar para armazenar informações que a gente vai utilizar aí no dia a dia de análise de dados, certo? Então, como que a gente cria objetos? Vamos abrir aqui o RStudio para exemplificar de forma prática. Então, eu estou aqui no meu RStudio local, vou criar aqui um arquivo de script nessa pasta R. Então, rscript, vou salvar ali dentro dessa pasta R um arquivo chamado rad6.r. Então tá aí. Então como que eu crio um objeto aqui no R? Você vai atribuir na verdade associar, né, um nome à informação que você quer salvar nesse objeto. E aí para fazer isso você vai primeiro ter que definir o nome. Você vai ter que utilizar um operador que a gente tem aqui no R, que é o operador de atribuição, vai servir justamente para atribuir a informação que você quer armazenar nesse objeto com esse nome que você definiu, certo? Então, como que funciona isso de forma prática? Vamos dizer que eu quero criar um objeto chamado A, então esse é o nome que eu vou associar ao objeto, certo? E eu vou atribuir a esse objeto com o nome associado A, com o operador de atribuição, então símbolo de menor, símbolo matemático de menor, e o símbolo aí é o if, né, o menos do seu teclado. Então esse aí é o operador de atribuição. Então até aqui a gente tem esse trecho de código, A, espaço, sinal de atribuição, operador de atribuição, na verdade, espaço, e aí depois desse sinal de atribuição, a gente define a informação que a gente vai salvar nesse objeto. Então pode ser qualquer informação, né, que o R aceita. Pode ser um número, pode ser um texto, uma função e assim por diante, tá? Então nesse caso aqui eu vou salvar o número 1. E aí você executa isso, né? A gente já entendeu, já aprendeu como executar código. Então executa isso. A gente vai ter aqui
no painel do environment esse objeto criado. Então, o objeto com o nome associado a tem o valor número 1, certo? Então, é bastante simples você criar aí um objeto. E agora essa informação ela está alocada na memória do meu computador, certo? Bom, entendido isso, quando você printa, né, esse objeto aí no console, né, ele vai te imprimir, né, justamente esse valor aí que a gente salvou nele, certo? Então, imprimir o objeto no console, está aqui o que tem dentro dele, certo? Essa informação que está na memória aí do computador. E você pode utilizar, né, essa informação no decorrer do seu script. Esse daqui é um exemplo bem didático, né? Não vai nos servir, não vai ter muita serventia no dia a dia, mas a gente vai ver a partir do momento que a gente for trabalhar com os dados propriamente disso, né, isso vai ser bastante importante, certo? Bom, seguindo adiante, vamos ver quais são as regras, né, que a gente tem para definir os nomes, né, dos objetos. Então, basicamente, a gente tem algumas regras bem explícitas, né, que você deve seguir, que é do próprio R, né? Se você não seguir, seu código vai gerar um erro, tá? Então, o que você pode utilizar no nome do objeto? Você pode utilizar letras, números, o ponto, o underline, certo? Então, você pode utilizar tudo isso aí. E a única restrição, né, além desses termos aí que você consegue utilizar, né, é que você não pode iniciar o nome do objeto com o underline, certo? E com um número. Além disso, né, você também não pode utilizar o que a gente chama de palavras reservadas. Então vamos lá para o R. Aí as palavras reservadas, né, para não ficar muito vago, vocês podem consultar, chamar esse comando aqui no console, ó, ponto de exclamação reserved, que ele vai te trazer a documentação do R, dizendo quais palavras reservadas que você não pode usar para definir um nome de objeto. Então, with, else, function, true, false, null e assim por diante, tá? São palavras que já têm uso, né, definido dentro do R, né? Então recomenda-se, né, se você tentar, por exemplo, criar um objeto aqui, por exemplo, if igual a 1, ele vai te dar um erro, tá? Então por isso que a gente chama que são palavras reservadas, certo? Então vamos mostrar ali na prática aquelas regrinhas, tá? Então vou colocar aqui alguns comentários para ficar criação de um objeto. Aí você segue essa sintaxe: nome, objeto, sinal, o operador de atribuição, valor que ele vai receber, certo? Regras de nomes para objetos. Então, vamos colocar aqui o que é permitido. Então, você pode iniciar com letras. Então, A igual a 1. A igual a 1. Executei esse código e não me retornou nenhum erro. É o que já estava aqui. Você pode utilizar números também. Então, A1 igual a 1. Está aqui. Criou um novo objeto chamado A1 com o valor número 1. Você pode utilizar ponto e underline. Então, A.1 igual a... aí eu vou utilizar um texto aqui. Aí para você usar texto, né, no R, salvar um texto, né, uma informação textual, você utiliza as aspas. Então, eu vou salvar a letra A dentro desse objeto que eu estou chamando de A.1. E aí está aqui o objeto criado. Você pode utilizar também o underline. Então, A underline 1, operador de atribuição, colocar aqui o número 2. Está aí criado o objeto, certo? E aí você pode mesclar essas coisas, né? Então, A.1 underline B, certo? Tudo isso você consegue fazer, apesar de que não vai fazer... aqui ele está me dando essa questão aqui de salvamento automático, né, do script aqui de R. Acho que é porque eu estou com o Dropbox ativado, tá? Mas é só dar um OK, clicar no salvar, ele salvou aqui o arquivo. Bom, você pode mesclar essas coisas, né, como eu estava falando, A.1, underline B, apesar de que no dia a dia, né, é melhor você seguir um estilo, né,
mais coeso, né, do que utilizar tanto ponto quanto underline. No decorrer do curso a gente vai utilizar mais underline para nomes de objetos, tá? Então a.1 underline b igual a b. E aí tá aí, certo? Então tudo isso daqui é nomenclaturas, né, que você consegue utilizar. O que você não consegue utilizar, então vou colocar aqui não permitido, é aquilo que eu comentei, iniciar com underline, então underline A igual a 1, vai me dar um erro. Então ele falou aqui, ó, símbolo inesperado e aí o nome que eu defini aqui. E o próprio RStudio também já me sugere de que esse nome aqui está incorreto, tá? Você não pode iniciar também com números, então 1A igual a A, por exemplo, vai também me gerar um erro. Símbolo inesperado, certo? Além disso, tem também a questão de você não poder usar, por exemplo, como se fosse um hífen, tá? No R vai ser, na verdade, um sinal de menos, um operador aritmético de diminuição, né? Então, por exemplo, A menos 1 é igual a, vamos dizer aqui, 0. Isso aqui vai me gerar um erro, porque o R ele vai entender que esse trecho de código aqui, ele é uma função, ele é um operador do R. Mas na verdade, né, isso daqui eu queria que fosse um nome de objeto, só que o R não entende isso, não pode usar dessa forma. Seria mais indicado utilizar um underline. Então ele não encontrou a função menos e aí assinar o operador de atribuição. De fato, essa função não existe no R, né? Esse operador não existe no R. Bom, além disso, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu estou esquecendo. E as palavras reservadas, né? Então, aquilo que eu comentei de início, né? Então, por exemplo, ali o else, por exemplo, né? Que a gente vai ver aí no decorrer do curso, é uma palavra reservada, conforme eu mostrei aqui na documentação. Ó. Então, else é a segunda palavra reservada aqui. Se você tentar definir um objeto aí com esse nome, você vai receber um erro. Ó. Então, else, ele diz aqui que é else inesperado em else. Então, é justamente porque é uma palavra reservada. Em geral, essas mensagens de erro aqui talvez não sejam muito informativas para iniciantes, né? Então, por isso que é importante você conhecer essa base antes, aí você já sabe interpretar a mensagem. E aqui no próprio RStudio, conforme eu mostrei, tem como habilitar as mensagens aqui, você sabe qual caminho, né, que você deve seguir, se o código que você está escrevendo está errado ou está no caminho certo. Então, basicamente, as regrinhas são essas. E além disso, né, o R ele diferencia, né, minúsculas e maiúsculas. Então, R diferencia minúsculas e maiúsculas. Então, isso significa dizer que, por exemplo, A igual a 1, aqui eu estou falando igual, tá? Mas não é exatamente igual, tá? A gente até pode ler como esse operador de atribuição aqui como igual, mas ele não tem exatamente esse sentido, tá? Ele é o operador de atribuição, mas a gente no dia a dia, né, a gente lê como igual para facilitar. Então A igual a 1 e A maiúsculo igual a 2, por exemplo, eles vão, obviamente, né, como a gente está escrevendo o código aqui, vão ser coisas diferentes no R, né? Então, A igual a 1, A maiúsculo igual a 1, eles vão ser unidades de informação diferentes na minha memória do computador. Então, vou apertar aqui, ó, Ctrl L para limpar esses textos aqui no histórico de comandos, ou clica aqui no botãozinho, ó, nessa vassourinha aqui, tá? Então, Ctrl L. Se você imprimir aí esses objetos no seu console, então A minúsculo e A maiúsculo, vai ser objetos diferentes com valores diferentes. Mesmo que fosse o mesmo valor, então A minúsculo igual a 1, A maiúsculo igual a 1, seriam objetos diferentes, certo?
Opa, é A maiúsculo. Então tá aí. E aqui essa mensagem eu, ó, é B, significa exatamente isso que ela está dizendo. Objeto B não encontrado, porque o B eu não criei esse objeto no meu environment, tá? E sempre quando a gente está criando objetos, né, eles vão ficar visíveis aqui para você no Global Environment, tá? O R, né, é só um comentário, ele trabalha basicamente na memória do seu computador, né? E aí a memória é como se ela fosse dividida, né, em várias pequenas partes, né? Então o Global Environment é o que, por padrão, o R vai utilizar. Aí vai ter outros que a gente chama de environments, né? Que vão ser referentes aos pacotes, né, que estão carregados aí no seu sistema, tá? Então essas são as regrinhas e essa questão de letras de diferenciação, né, de minúsculo e maiúsculo, tá? E aí isso é bem importante, tá? Porque no dia a dia, geralmente é quase impossível você não, uma vez ou outra, cair num problema de nome de objeto que você escreveu errado. E aí lá na frente, lá no futuro, né, nas linhas de baixo do seu código, né, você escreveu de uma outra forma esse nome de objeto, e aí vai te gerar um erro, e aí provavelmente vai ser um erro como esse daqui, ó, objeto tal não encontrado, e aí você não sabe o que é. É porque o nome tá escrito incorreto, né? Então é importante você ter bastante atenção como que você está digitando as coisas aqui na linguagem de programação. Se uma coisa tiver com uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, pode não funcionar, tá? Então, entendi esses detalhes, vamos seguir adiante. Vamos ver a questão agora de cópia e modificação. Então, você consegue copiar, né, entre aspas, objetos. Então, vou colocar aqui, ó, cópia e modificação. Então, eu tenho ali o objeto A, que tem esse valor igual a 1. Você consegue copiar o valor, copiar entre aspas, tá? O valor que tem nesse objeto A. Então, eu quero criar aqui um objeto B igual a A. E aí, quando eu executo esse comando, ele vai me gerar um novo objeto aqui no meu environment com o valor que estava no A, certo? E aí a gente fala, né, informalmente que é uma cópia do objeto, mas na verdade, tecnicamente, o que está acontecendo aqui é que a gente tem um mesmo valor número 1 na memória como se fosse dois nomes, né, diferentes, duas referências a esse valor na memória. Então é assim que tecnicamente aí o R vai funcionar. Então se você imprimir o objeto B no console, ele vai te trazer também o número 1, que é o que já estava lá no A, certo? E aí se você, por exemplo, modificar o B, por exemplo, B igual a 2, e executar esse comando, imprimir, deixa eu limpar aqui essas mensagens, imprimir o A e imprimir o B, percebam que o valor de A ele está inalterado, ele não foi alterado. E o que a gente fez aqui nesse comando, né, é alterar somente o valor de B. Então, quando você altera uma referência, né, que a gente chama a um valor, aí sim o R ele vai copiar a referência inicial, né, vamos dizer assim, e alterar, né, o que está nesse objeto B aqui, certo? Então, nesse caso, esse objeto ele só tinha um elemento, né, dentro dele, né? Mas se tivesse mais de um elemento, né, por exemplo, uma sequência de números, né, 1, 2, 3, 4, 5 em diante, tá? Eu poderia querer, por exemplo, alterar somente o segundo elemento, por exemplo, dessa sequência de números. E aí o R ele copiaria a sequência de números do A para o B e alteraria o segundo elemento ali do B, mantendo o A inalterado, certo? Então é basicamente assim que funciona essa questão de você fazer referências a objetos já criados, né, que a gente chama informalmente de cópia, né, e aí modificar. Essa modificação não altera o objeto original, diferentemente de outras linguagens de programação, onde isso acontece, pode ser um pouco esquisito, intuitivo, né, de trabalhar no dia a dia, certo? Então, o R funciona assim. Bom, entendido isso, está aqui no material, tá?
Agora, por fim, vamos entender a questão das classes de objetos. Então, os objetos eles vão ter essa, deixa eu colocar aqui, classes de objetos. Essa questão que se chama classes, né, de objetos. E aí, por que que isso é importante de você entender? Basicamente para você saber como que o R, como que as funções que você vai utilizar do R, né, como que você pode utilizar elas. Então, aqui eu não usei nos exemplos, mas no R a gente tem os operadores, né, matemáticos, aritméticos aí. A gente vai ter as funções, né, também que a gente vai utilizar bastante. Então essas funções, esses operadores aritméticos, eles, obviamente, eles aceitam determinados tipos, né, de informação para eles fazerem, né, a operação que você quer fazer. Então, se eu quero somar 1 mais 1, eu coloco aqui número 1, o operador de soma e o número mais o número 1. Ele vai me entregar 2, certo? Então, para isso funcionar, eu tenho que saber que a classe de objeto, de informação, para poder utilizar corretamente o operador de soma aqui no R, tem que ser uma classe numérica, uma classe de números. Não pode ser uma classe, por exemplo, de textos, que é o que a gente definiu, por exemplo, aqui nessa linha 11, certo? Eu não consigo somar texto, né? Então, isso é importante para você saber, né, justamente essa questão de classe, né, para você saber como utilizar as funções, como utilizar os operadores. Então, como que você obtém a classe, né, de um objeto? Você chama a função class. Class passa o nome do objeto. Então, class A. Só abrir e fechar parênteses uma vez, tá? Então, class A, executa o comando, ele vai te entregar aqui, ó, numeric, certo? E aí, só exemplificando, né? Então, 1 mais 1, eu consigo utilizar o operador de soma. Se eu colocar 1 como texto, mais 1 como também texto, né? O número 1, né, que a gente está colocando aqui, mas está formatado, está representado dentro do R, né, como texto. Ou seja, ele está aqui entre aspas. Então, se eu tentar executar esse comando, ele vai me gerar um erro. Ó. Erro ao tentar somar 1 como texto, né, ou string, ou character, como representado aqui no R, mais o outro texto 1, argumento não numérico para operador binário. Então é um pouquinho obscura, né, essa mensagem. Eventualmente você vai obter uma mensagem como essa aí no seu dia a dia, mas é provavelmente devido a esse fato de que você está usando uma classe incorreta para a operação que você quer fazer. Nesse caso, que a operação que eu quero fazer é uma soma. E para somar números, né, eu tenho que prover para essa soma, né, justamente números, certo? Então, vamos exemplificar aqui outras classes. Então, colocar aqui w igual a 1, x igual a a, y igual a uma classe de lógicos, né? Então, true, verdadeiro, né? Ou false, falso. E z igual a um objeto obscuro, que é o null, que é um objeto não definido, ou nulo, né? A tradução livre seria nulo, que às vezes pode aparecer, tá, no teu dia a dia aí de escrita de código no R. Então, vou criar esses 4 objetos aí, ó. W, X, Y, Z. Agora eu vou obter as classes. Então, class minúsculo, né? W, ele me diz que é numérico. Class X vai ter que ser uma classe textual. Então, aqui no R é chamado de character. Em outras linguagens costuma-se utilizar string. Y é class Y é lógico, ou seja, verdadeiro e falso é uma categoria, né, lógica. E class Z é nulo, a classe dele é nulo, certo? Então, esses são só alguns exemplos, tá? Acho que o R vai ter mais de 20, tá? Classes
Mas as mais usuais, né, geralmente vai ser algumas dessas aí. E algumas a gente vai ver aí nas próximas aulas que a gente também vai utilizar no dia a dia, tá? E a maioria das outras é mais usada internamente, pelas funções. Algumas eu nem conheço, né? Então aqui a gente vai passar mais as que a gente utiliza de fato no dia a dia de análise de dados, tá? Então, deixa eu só colocar aqui o comentário. Obter a classe do objeto. E aí tá aí. Então, essas são as principais coisas que você precisa saber, né, sobre objetos no R. Eu coloquei aqui tudo no material, tá? Tá tudo explicadinho. E também a referência que eu estou utilizando, que é o livro lá do Hadley, de R avançado, para quem quiser se aprofundar. É um livro bem interessante, tem disponível gratuitamente online. Certo? Então, se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato no suporte da Análise Macro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.